Boa noite, irmãos. É sempre uma grande alegria estarmos na casa do Pai, amém? Vamos nos colocar de pé. Hoje é um dia alegre, é um dia em que nós entoamos cânticos, é um dia em que nós compartilhamos da palavra do Senhor. E o Senhor, certa vez, Ele chama Abrão e fala: sai-te do meio da tua parentela e vá a um lugar que eu te mostrarei. E ali Deus começa um trabalho maravilhoso na vida de Abraão. E Deus, Ele faz exatamente isso. Ele separa Abraão e começa a revelar coisas grandiosas na vida de Abraão, milagres na vida daquele homem. Posteriormente, Ele retira um povo aprisionado no Egito e Ele leva até o deserto. Ele separa aquele povo e Ele ensina como vencer batalhas pela fé. Muitos não compreenderam e morreram ali no deserto, mas muitos atravessaram o Jordão, porque era um povo que Deus tinha separado. Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é separado, e Ele nos chama também para sermos separados, para sermos santos. Por isso vamos louvar convictos que nós pertencemos a este Deus, amém?
Tu és santo. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, pois Tu és todo-poderoso. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui na Tua casa reunido, ó Deus, com o Teu povo. Pai amado, que os louvores entoados aqui possam, ó Deus, estar fluindo dos nossos corações e que a Tua palavra, ó Deus, venha nos modificar a cada dia conforme o Teu querer. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. posso tocar. Pela fé
nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar te louvando, engrandecendo o teu santo nome, Senhor, na tua casa, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, sentir mais e mais o desejo, meu Pai, de sempre estarmos aqui, Senhor, te engrandecendo e aprendendo mais sobre a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor esteja, meu Deus, conduzindo esse culto, meu Pai, e que a palavra que seja traga nesta noite toque aos profundos dos nossos corações, meu Deus. Receba, meu Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o culto prestado nesta noite, meu Deus, como um cheiro suave no teu altar, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Somos gratos a Ti por tudo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar por um instante. Primeiramente, boa noite aos irmãos. A graça e a paz seja com os irmãos. Amém? Amém, irmãos. Que privilégio estarmos aqui mais essa noite. Os irmãos aí estão escondidinhos nesse frio, né? Mas glória a Deus que você está aqui essa noite. Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós estamos encerrando
a nossa série de mensagens, Retorno à Santidade. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo para falar ao seu coração nessa noite. E tenho certeza que essa mensagem ela vai ser refletida pela vida da igreja. Amém, irmãos? Irmãos, antes de passarmos para o momento de ofertório, eu tenho alguns comunicados com os irmãos. Amanhã nós não teremos a nossa reunião de oração aqui, ok? Então amanhã não terá a reunião de oração às 19h30. Na terça-feira nós teremos, as irmãs, né, vai ter um estudo bíblico lecionado pela irmã Vanessa aqui às 19h30. Então todas as irmãs estão convocadas, não é nem um convite, estão convocadas a estar aqui participando para poder estar estudando da palavra de Deus. Nós estamos nos aproximando da nossa caravana missionária, que será no dia 16, no dia 17. Ainda dá tempo de você colocar o seu nome, de participar. Gabriel, eu ainda não tenho o dinheiro, não tem problema, irmãos. Se você tem o desejo de participar, de ir lá evangelizar, entre em contato com a gente, que a gente dá o nosso jeitinho, tá bom? Então, caravana missionária está se aproximando, dia 16 e dia 17. Você tem um interesse, entre em contato com a gente. Outra coisa, no nosso mural ali, no nosso vidro, eu coloquei o QR Code para vocês entrarem no grupo. Então, no grupo da Bíblia Brumadinho, é onde nós mandamos todas as informações, tudo o que vai acontecer na semana, nós mandamos lá, relembrando os irmãos. Então, participe, são dois grupos, um oficial, que não tem como mandar mensagem, e o outro é de comunhão, que é justamente para mandar mensagem. Mas cuidado, irmãos, não manda negócio de time não, que o pessoal não gosta muito não, tá bom? Deixe lá para você mandar os seus pedidos de oração, mandar uma palavra, um versículo, um estudo. Glória a Deus por isso você mandar, tá bom? Coisas que edificam, né, a nossa vida. Nós iremos passar para o momento de dízimo e de oferta. Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, que você esteja depositando aqui no gasofilácio. E lembrando, irmãos, que a nossa contribuição, ela vai muito além do que é material. A nossa contribuição, ela vai muito além de uma simples nota que nós colocamos aqui. Mas que você possa contribuir com sua vida, contribuir com seus dons, contribuir com seus talentos, com aquilo que Deus ele colocou em sua vida de habilidade, de disposição, e sirva a Deus com isso. Nós temos instrumentistas aqui que tocam e louvam ao Senhor, usam para a obra do Senhor. Os irmãos perceberam que nós estamos sendo agraciados com um lanche no final do culto, da parte da manhã nós temos um lanche também. As irmãs, glória a Deus pela vida das irmãs que estão fazendo esse lanche. Parece uma coisa simples, irmãos, mas o nome do Senhor é glorificado neste momento, porque nós temos um momento de comunhão. Às vezes, quando eu falo aqui, nós estamos encerrados, mas o culto ele ainda continua, que às vezes os irmãos vão testemunhar, vão ouvir uma palavra de conselhos, vão edificar a vida. Então o culto ele continua neste momento de comunhão. Então observe que são pequenos atos que você pode servir a Deus com isso. O que a gente precisa é disposição, entendimento e sermos cheios de Deus, para que Ele possa estar usando a nossa vida. Amém, irmãos? Eu creio que a igreja ela está caminhando. Eu creio que o propósito de Deus é que nós já tenhamos as nossas salas separadas para os nossos estudos da escola dominical, mas tudo isso ele vem de cada um de nós, da disposição e da contribuição de cada um de nós. Amém, irmãos? Não por pesar, não por obrigação, mas como o quê? Expressão, novamente, como expressão. Amém, irmãos? Vamos colocar-nos de pé. Enquanto estivermos louvando, você que trouxe seu dízimo e a oferta, esteja em liberdade para trazer até o gasofilácio.
Te desejo em seu coração, agradeça a Deus.
de pé, irmãos. Eu quero convidar as crianças a estar aqui à frente. Nós iremos orar. Amém. Estende suas mãos. Senhor meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta noite. Eu te agradeço, ó Deus, por mais uma oportunidade de poder te servir, ó Pai. Mais uma oportunidade de poder louvar o teu santo nome, ó Deus. Eu quero entregar em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada criança presente aqui nessa noite. Que o Senhor esteja dando sabedoria à irmã Adriana, a estar trazendo uma mensagem, ó Deus, do Senhor ao coração delas, ó Pai. Que elas possam ser ensinadas, ó Pai, no teu caminho, a trilhar, ó Pai, o caminho da justiça e ser servas do Senhor, ó Pai. É isso que eu te peço e eu te oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Deus. Amém. Podemos assentar? Amém, irmãos. Então chegamos no nosso encerramento, né? A Vânia falou algo que é uma verdade, né? Passou tão rápido essa série de mensagens, 4 domingos, e nós vemos que retornar à santidade, irmãos, ela não é um conselho, ela não é uma dica, mas é uma necessidade da igreja de viver em santidade. Sede santos, porque Deus, Ele é santo. E sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, eu quero convidar você a estar abrindo a sua palavra, a sua Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 36. Um livro maravilhoso, o livro de Ezequiel. No capítulo 36, do versículo 23 ao versículo 30. Ao versículo 30. Amém? Irmãos, cuidado que esse frio ele costuma dar sono, viu? Então ora a Deus, fala assim: Senhor, me dê força para ouvir a tua palavra, tá bom? A palavra de Deus ela nos diz assim: mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Asperjarei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai amado, neste momento, ó Deus, eu quero entregar a Tua palavra, ó Pai, em Tuas mãos. Essa mensagem, ó Deus, que não venha
palavras por mim, mas que o Teu Espírito Santo esteja me usando, ó Pai, a trazer uma mensagem ao Teu povo, ó Pai. Desperta em nosso coração, ó Pai, a necessidade de sermos santos, ó Pai, porque o Senhor é santo, ó Pai. Purifica, ó Pai, a nossa mente, purifica as nossas atitudes, ó Pai, as nossas ações, tire o pecado, ó Pai, que vem acompanhado em cada um de nós, ó Deus. Retire, ó Deus, aquilo que te desagrada, ó Pai, e nos dê, ó Pai, um novo coração, uma nova mente para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. É isso que eu te peço nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Antes de irmos para a mensagem, eu quero relacionar esse versículo quando lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 14, o irmão sabe de cor, quando diz, né, se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Amém, irmãos? Irmãos, se você participou esses 4 domingos, glória a Deus pela sua vida. E nessa trajetória de retornarmos à santidade, o primeiro que a sinceridade, a honestidade com Deus, ela é primordial em nossas vidas. E eu tenho certeza que assim como eu fui edificado por essa palavra, eu creio que os irmãos foram edificados por essa mensagem. Eu creio que Deus ele tem um grande plano na vida dos irmãos. Eu creio que Deus ele tem um grande plano na vida dessa igreja. Amém, irmãos? Se você está pegando essa série de mensagens picado, nós temos o nosso canal do YouTube, onde está tudo sendo gravado e postado lá. Então você pode acessar aos outros episódios para você construir toda essa ideia, todo esse entendimento e que sua vida seja edificada. Mas recapitulando um pouco, os 3 últimos domingos, no primeiro episódio, nós aprendemos sobre o primeiro passo com Cristo. A importância de nós sabermos se nós somos salvos, termos a certeza da nossa salvação. Então, o retorno à santidade, o primeiro passo que você precisa ter: eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador? E às vezes você pode pensar, Gabriel, eu tenho 10 anos de igreja, eu já sou batizado, às vezes eu faço até parte de um ministério. Irmãos, o ministério ele não diz quem nós somos. O pastor fala que no máximo diz o que a gente faz. Mas uma vida santa diante do Senhor comprova se você é salvo. Se você tem certeza da sua salvação, se você de fato... Só um minutinho, tá? Tem dia que dá, mas tem dia que parece que está mais barulhento. O primeiro passo que você precisa ter é a certeza da sua salvação. Se você de fato é salvo, se você de fato é filho de Deus. Isso não é tempo de igreja, isso não é batizado ou não. Isso é relacionamento íntimo com Deus. A palavra de Deus, que o Espírito ele testifica, né? Que nós somos filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo ele testifica no seu coração que você é filho de Deus, glória a Deus. Mas se você percebeu, irmãos, que o Espírito Santo ele não testifica no seu coração, glória a Deus também, porque você tem uma nova oportunidade. Algo que nós aprendemos neste domingo é que, infelizmente, muitas pessoas chegarão enganadas ao céu. Muitos cristãos chegarão enganados, e o que Jesus vai dizer a ele? Apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Então, ter certeza da salvação é o fator principal de retornar à santidade. Se chama reconhecimento. O segundo episódio, nós tratamos das áreas, dos pecados que estão em nossa vida, que às vezes nós não percebemos, são pecados de palavras,
pecados de ação, pecados de atitude, pecados de autoconfiança e autocontrole. E não com o objetivo de nos julgar, de apontar, falei, irmão, você é pecador e não tem nada que você possa fazer que você seja salvo. Na verdade, é uma oportunidade que esses pecados eles sejam confessados, sejam entregues ao Senhor em confissão e arrependimento, para que assim o Senhor ele possa nos purificar. A palavra de Deus diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para o quê? Acho que o frio tampou um pouquinho. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém, irmãos? O terceiro episódio, nós falamos sobre o despertamento espiritual, que é a parte essencial em nossas vidas, que nós devemos ser despertados, que muitos estão dormindo, muitos estão acomodados, muitos estão confortáveis nas suas próprias situações. Nós precisamos ser despertados para servirmos ao Senhor. Nós devemos ser despertados para a santidade, nós devemos ser despertados para uma vida de oração e uma vida de relacionamento. Amém. E o tema do nosso último episódio, encerrando o retorno à santidade, não encerrando o retorno, mas essa série de mensagens chama: a santidade é uma ação de Deus, mas ela não retira a nossa responsabilidade. Ezequiel, ele aponta para uma ação de Deus. A santidade é Ele quem faz, é Ele quem purifica, é Ele quem lava nossas vestes. Ele nos deixa claro que toda essa ação ela vem de Deus em cada um de nós. Então você não se torna santo, é Deus que torna o seu coração santo. Você não coloca um coração novo em você mesmo, mas o Deus que opera em sua vida. Então Ezequiel ele nos mostra que a santidade ela não vem por um esforço, ela não vem por um mérito. Você não faz um cursinho de santidade, mas a santidade é uma ação de Deus. A purificação dos pecados é uma ação de Deus. E por outro lado, 2 Crônicas 7,14, ele nos mostra que nós temos sim uma responsabilidade, porque se um povo não buscar, não orar, não se humilhar e não se converter dos seus maus caminhos, o Senhor não ouve. Então ele mostra que a nossa responsabilidade diante dele é de buscar, é de clamar ao Senhor, é de decidirmos, é de posicionarmos diante do Senhor. E neste último domingo, irmãos, eu quero te desafiar com uma pergunta. Diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que foi pregado ao seu coração, qual será a sua decisão diante do Senhor? A primeira coisa que você precisa entender nessa noite é que somente Deus, Ele pode mudar a sua vida. Somente Deus é capaz de mudar as suas atitudes. Somente Deus é capaz de transformar as suas ações. Quando nós falamos de pecados de palavra, existem pessoas que pecam com seus lábios sem nem perceber. Às vezes no impulso ela vai lá e fala. E somente Deus pode consertar isso. Somente Deus pode trazer novas atitudes, novos comportamentos, novas ações, novas palavras. Mas entenda comigo que isso não anula a nossa o quê? Responsabilidade. Isso não tira a nossa responsabilidade ante Deus. Isso não tira a sua responsabilidade de decidir e de se posicionar diante dele. Observe que a Bíblia ela aponta para uma decisão do homem que você deve tomar diante do Senhor. Porque ao mesmo tempo que Ezequiel fala sobre uma ação de Deus, Crônicas
nos mostra que nós temos que decidir. No culto na casa da irmã Elisete, nós falamos sobre a integridade de José. E eu vou sempre ficar repetindo isso, irmãos. José, ele decidiu ser íntegro. Ah, mas a integridade, Gabriel, é uma ação de Deus, sim. Mas a decisão, ela começou no coração de José. Em que ele decidiu, ele se posicionou diante do Senhor. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando, irmãos? Que o cristão, ele deve reconhecer a sua responsabilidade. Ao falarmos de retorno à santidade, você deve entender e assumir a sua responsabilidade. Qual que é o seu papel diante de Deus? Qual que é seu papel diante de uma palavra que é pregada ao seu coração? Será que Deus, ele quer de nós? Gabriel, a mensagem foi muito bonita, parabéns. E fica por isso mesmo? Será que a pregação, ela cumpriu o seu propósito? Será que a pregação para a igreja, ela é somente um espetáculo, a qual o pregador é aplaudido e fala parabéns, suas palavras foram muito boas, sua disposição foi bacana, e eu volto para minha casa e continua a mesma coisa? Porque o que falta é a decisão. Irmãos, não adianta nada, episódios de retorno à santidade, se nós não decidirmos a santidade em nossas vidas, de nada vale, de nada adianta. Entenda que a responsabilidade sua de buscar a Deus, ela começa de você. O que a Bíblia diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a responsabilidade é sua. Você tem que buscar. E buscar o quê? De todo o vosso coração. Somente assim você vai achar. Um pregador, ele disse algo que me chamou muita atenção e eu guardo isso para minha vida. Sabe qual que é o maior empecilho do homem de ir até Deus? Os irmãos sabem? Vai falar pecado, o inimigo não. Somos nós mesmos. O maior empecilho do seu relacionamento com Deus é você mesmo. O maior obstáculo que você precisa vencer é você mesmo. Porque o tanto que um homem buscar é o tanto que ele é cheio de Deus. O tanto que o homem buscar é o tanto que ele vai achar. O tanto que um homem ele se aproximar de Deus em relacionamento vai definir o quão íntimo de Deus ele é. Irmão, se uma pessoa ela busca pouco, ela ora pouco, ela lê a Bíblia pouco, ela vai ter intimidade com Deus? Vai ter. Somente aqueles que buscam, somente aqueles que clamam, somente aqueles que desejam, que têm uma vida de intimidade. Isso é fato, irmãos. Se sempre nos mantermos distante do Senhor, nunca seremos capazes de ter uma vida de intimidade com Ele. E mesmo se tivermos, será uma intimidade rasa. Será uma vida rasa no Senhor. Não porque Deus quis, porque Deus ele deseja que todos aproximem dEle. O Senhor deseja que todos sejam íntimos dEle. Mas foi porque você decidiu assim. Foi porque você decidiu assim. Se você decidir, irmãos, nessa noite, viver uma vida sempre se aproximando de Deus, sempre buscando a Ele, você pode ter certeza, assim como eu tenho visto em muitas pessoas, assim como muitas pessoas têm testemunhado, quando você se aproxima de Deus, você consegue perceber a sua grandeza. Você consegue viver uma vida de relacionamento, intimidade com Deus. Não uma intimidade rasa, mas uma vida de profundidade. Uma vida de busca, uma vida de relacionamento. Você desfruta de um relacionamento com Deus. Você desfruta de um relacionamento íntimo com Deus, a qual você é disciplinado, a qual você é ensinado, a qual o Senhor, Ele te mostra o caminho a qual você deve seguir.
Há tantas pessoas que trilharam os seus próprios caminhos e não deram em nada. Por quê? Porque somente os caminhos do Senhor são justos. O que a palavra de Deus nos diz? Que a palavra de Deus, ela é o quê? Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quem já tentou andar de noite com a luz apagada? O que acontece, irmãos? É difícil, você tupica, machuca o dedinho, bate no sofá, bate na parede. Por quê? Você está trilhando sem rumo. Ah, Gabriel, mas eu consigo ver o que eu estou fazendo, mas aquele que trilha o caminho sem Deus, ele vive uma vida sem rumo. Ele vive tropeçando, batendo o dedinho, batendo em parede, ele não percebe. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela mostra, filho, é aqui que você deve seguir. Esse é o caminho que você não vai se machucar. Esse é o caminho que você vai cumprir o seu objetivo, a qual você quer. Isso vem somente de um relacionamento. Você desfruta isso no relacionamento. Irmãos, eu creio que num futuro não muito breve, eu irei falar sobre mediocridade. Num domingo bem próximo, eu vou trazer uma palavra sobre mediocridade. E algo que eu e você devemos parar é de sermos medíocres com o Senhor. É deixarmos de ser medíocre com Ele. A mediocridade é uma posição mediana. É uma posição que você tá tudo bem, até aqui eu tô seguro, até aqui eu não preciso depender, até aqui eu não preciso servir com todo amor. Não, até aqui tá bom. É ser medíocre com o Senhor. E é quando João, ele escreve lá em suas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, ele vai falar com a igreja de Laodiceia. Ele fala assim: você não é quente e você não é frio, e por ser morna, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E a mornidão, ela é isso, você não é quente nem é frio. Você não decidiu, você está confortável, você não precisa de mais, você não precisa buscar mais, você não precisa servir. É uma vida de mediocridade, irmãos. É você se contentar em oferecer pouco, é você se contentar em oferecer aquilo que te sobra. E não estou falando apenas de dinheiro, mas estou falando de tempo. Ah, Gabriel, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas. Se sobrar um tempinho, eu faço. E se não sobrar, irmãos? E se não sobrar? E a realidade é que nunca sobra. Nunca sobra. Se você não tirar um tempo, sacrificar um tempo ao Senhor, nunca vai sobrar. Principalmente para prestar um culto a Ele aqui nessa noite. Se você não decidir firmar um compromisso com Deus, sempre vai aparecer empecilho. Sempre vai haver desculpa. E nunca vai dar. Sempre vai aparecer convites. Sempre vai aparecer propostas. E falar: ah, Gabriel, mas só hoje? Tá bom. No outro domingo? Ah, só mais esse domingo? Tá bom. E quando vê, a pessoa ela já passou semanas sem prestar um culto ao Senhor. Ah, Gabriel, mas você está falando só de igreja? Sim, irmãos. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Se você não faz parte da igreja, infelizmente o Senhor ele não vem te buscar. Porque Ele não vem buscar você sozinho, mas Ele vem buscar a sua igreja. Não tem como amar o noivo se você não amar a noiva, se você não amar a sua igreja. E essa posição confortável, do jeito que causa náusea no Senhor, a ponto dele vomitar da sua boca. Irmãos, a Bíblia diz: não ofereça aquilo que não te custe nada. Não ofereça aquilo que não te custe nada. Não ofereça aquilo que te sobre, aquilo que está na sua zona de conforto,
aquilo que está na sua segurança. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em um tempo de mediocridade. Nós vivemos em um tempo medíocre, em que as pessoas estão satisfeitas a oferecer para Deus aquilo que não custa nada para elas entregar. As pessoas não estão a ponto de sacrificar aquilo que estão em suas vidas materiais para entregar ao Senhor. Irmãos, se a vida toda você está sentado neste banco e somente como um ouvinte, e você não tem um despertamento para servir ao Senhor, eu quero te convidar, saia deste lugar. Decida sair desse lugar. Saia dessa zona de conforto. Saia dessa mediocridade. Saia desse contentamento com a sua situação e deseje oferecer o melhor ao Senhor. Deseje oferecer a sua vida a Ele, a servir a Ele com amor. Eu adoro, irmãos, quando uma pessoa, quando acaba o culto, que fala assim: Gabriel, eu posso ajudar? Glória a Deus pela sua vida. Gabriel, o que eu posso fazer? A pessoa manda mensagem: Gabriel, o que eu posso fazer? O que eu posso servir? Irmãos, glória a Deus por esse despertamento, porque a zona do conforto, ela tem matado a fé de muitas pessoas, porque Deus, Ele não aceita mornidão. O Senhor não aceita uma vida medíocre. O Senhor não aceita uma vida que está contente com a situação e não deseja mais. Vai viver os planos de Deus em sua vida. Vai viver o projeto de Deus. Os irmãos creem nisso, que o Senhor tem um projeto em cada um de nós. O projeto de Deus, irmãos, não é apenas as pessoas que estão servindo aqui nessa igreja. O projeto de Deus é para a sua igreja. Ele não é exclusivo para mim, mas Ele é para cada um de nós. E você já parou para pensar qual que é o projeto de Deus em sua vida? O que Deus, Ele quer de você? O que você pode oferecer para Deus e servir a Ele? E se você descobrir isso, irmãos, e você ser despertado, decida, assuma a sua responsabilidade. Não espere as circunstâncias. Hoje nós falamos, a gente não deve esperar, né, as circunstâncias estarem boas, as condições estarem boas. Isso se aplica hoje. Não espere estar tudo bem. Deixa eu organizar minhas coisas, deixa eu organizar a minha casa, deixa eu organizar a minha vida. Não, irmãos, a nossa vida, ela tem desordem para todo canto. E se você esperar a perfeição, você vai morrer sem servir ao Senhor. A realidade é isso. Não estou falando para você fazer de qualquer maneira, vivendo uma vida de pecado e servir a Deus. Não, o primeiro convite é você se arrependa, busque a Deus e você viver uma vida de santidade, e assim você servir a Ele. E assim você buscar servir a Ele. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Às vezes, irmãos, nós vimos culto após culto, nós ouvimos palavras após palavras. Você escuta a palavra de Deus em seu coração. E o que mais me entristece, e o que mais eu tenho orado, é de saber que muitas pessoas saem daqui como se não tivessem escutado nada. Muitas pessoas saem da igreja como se não tivessem escutado o que o Senhor falou em seu coração. Falta o despertamento, falta a decisão. Chega um ponto do cristão, irmãos, que ele já não precisa mais ouvir. Muitas pessoas já falaram, muitas pessoas já pregaram, muitas pessoas já falaram a palavra de Deus. O que falta para ele é uma decisão. O que falta para ele é um posicionamento diante do Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, em um tempo onde se tornou extremamente necessário decidirmos o nosso caminho, tomarmos uma posição diante do Senhor, tomarmos uma posição diante dEle. Não fique esperando, irmãos, as pessoas fazerem para você.
aquilo que você não tem coragem de fazer. Não espere as pessoas intercederem pela sua casa, mas seja um intercessor. Não espere que as pessoas elas preguem para os seus familiares, mas seja um pregador da palavra do Senhor, você. Não espere as pessoas fazerem aquilo que você faltou decidir fazer. Posiciona a sua vida, toma decisão. O retorno à santidade, ele é um convite a você decidir buscar a santidade. Deus é santo, e se nós não formos santos, irmãos, nós não andaremos com Ele. Se nós não formos santos, nós não desfrutaremos de um relacionamento com Ele. Irmãos, há muitas coisas que Deus Ele quer fazer na vida da igreja. Há muitas coisas que Deus Ele quer fazer na sua vida. E elas estão paradas, elas estão estagnadas, porque simplesmente você não decidiu diante dele. Porque você não decidiu abandonar o pecado. Porque você não decidiu abandonar aquilo que te atrapalha. Porque você não decidiu buscar ele. Você decidiu em sua vida que muitas áreas em suas vidas não podem ser alteradas. São áreas que você vai viver e você vai ter que lidar com elas sozinho. E que sempre você vai ser submisso a elas. Há muitas áreas que você falou: Gabriel, não tem como mudar. Tá desse jeito, não vamos mexer, que senão piora. Irmãos, eu não quero te dizer para você ser perfeito. Longe disso. Porque nunca vamos ser. Mas eu preciso te dizer, nessa noite, que o que Deus Ele quer de nós é santidade. O que eu preciso que os irmãos entendam nessa noite, que o que Deus Ele quer de nós é que sejam santos, assim como eu sou. Assim como Deus Ele é santo, irmãos, Ele quer que a sua criação, que os seus filhos sejam santos. Entenda que Ele deseja nos abençoar a partir dessa santidade. Ele deseja abençoar nossas vidas a partir dessa santidade. Porque quanto mais santo nós formos, mais próximo nós estamos de Deus. Mais próximos estaremos dele. E mais Ele vai poder nos confiar os projetos que Ele tem para nossas vidas. E esses projetos Ele tem para cada um de nós, para a sua igreja. E quanto mais santos formos, nós temos uma garantia de que Ele nos dará um destino extraordinário. Os irmãos creem? Amém? Outra coisa, irmãos, que você deve entender, finalizando essa série, é que a santidade, ela influencia na nossa vida espiritual com Deus, mas ela também influencia na nossa vida material, na nossa vida física. Como assim, Gabriel? Significa, irmãos, que quando eu e você buscamos santidade em nossa vida individual, consequentemente essa decisão vai influenciar em nossas vidas. Consequentemente, ela influencia em nossas atitudes, influencia na nossa maneira de lidar com as pessoas. Então entenda que retornar à santidade influencia no seu casamento. Retornar à santidade influencia na vida dos seus filhos. Retornar à santidade influencia no seu namoro. Retornar à santidade influencia nos seus relacionamentos. Influencia no seu trabalho. Influencia nas suas amizades. E por aí vai. Porque atualmente, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde muitos têm negligenciado a santidade. Os próprios cristãos, eu sempre gosto de comentar que tem uma pesquisa que fala que 70%, os irmãos já ouviram isso, 70% da população brasileira é cristã. Aonde? Aonde, irmãos? Um país de corrupção, um país de maldade, de criminalidade, aonde que 70%
é a igreja do Senhor. É impossível. Essa igreja está precisando de um despertamento. Irmãos, muitas pessoas estão na igreja e falam como o mundo fala, contam piadas imorais, contam piadas que incitam pornografia, que incitam imoralidade, piadas que contêm preconceito, violência. E muitos contam isso com uma naturalidade, como se fosse uma coisa natural, irmãos. Irmãos, a boca do cristão, ela deve ser santa, assim como ele deve ser santo. A nossa boca, ela deve ser santa. Certas brincadeiras, certas piadas, certas palavras, elas não devem estar em nossas bocas. Outro resultado dessa negligência à santidade são as roupas. Infelizmente, às vezes, irmãos, nós negligenciamos a maneira que nós nos vestimos. Às vezes as mulheres têm usado roupas não para se sentirem mais confortáveis, mas para mostrarem os instrumentos. Infelizmente, para marcar o corpo e mostrar. Muitos têm negligenciado isso, até os homens. Isso não apenas para a mulher, mas os homens também. Muitos têm negligenciado uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Quase não oramos, irmãos. Quase nós não lemos a palavra de Deus. Quase nós não vamos à igreja. E ainda falamos que nós somos apaixonados por Deus. Há uma coisa que não bate. Há uma coisa que não condiz. Está contraditório. Muitas pessoas têm negligenciado os seus deveres como cidadão. Muitas pessoas têm negligenciado os seus deveres como cidadão, dando calote. Crente passando pessoas para trás. Às vezes o cristão vai lá, vai vender o carro e o carro está ruim. Ele fala assim, não, está tudo bem. Eu passei por isso. Comprei um carro, a pessoa falou, não sei se era cristão ou não, falou que estava tudo bem, estava tudo ok. Peguei o carro, tinha bracelete para tudo que é lado. E às vezes tem cristão fazendo isso. Passa o carro para frente em cima de uma mentira. Às vezes a nossa vontade de se dar bem tem sufocado o nosso retorno à santidade, irmãos. Às vezes, irmãos, na nossa vida, a santidade, ela influencia no casamento. Na nossa vida, a santidade, ela influencia no casamento. Porque se você deseja santidade em sua vida, eu creio que você se torna, eu não sou casado, mas eu creio que você se torna um melhor esposo e você se torna uma melhor esposa. Por causa da santidade. Você vai parar de olhar para as suas próprias vontades. Você vai parar de olhar para seus próprios desejos carnais. E você vai começar a olhar as vontades da pessoa que está ao seu lado. Você vai procurar ser melhor para ela, ou melhor para ele. Quantos maridos, irmãos, em vez de ser bênção na vida da mulher, em vez de ser um canal de bênção na vida da mulher, em vez de assumir a sua responsabilidade como homem, quantos maridos se tornaram um fardo para suas mulheres? Quantos maridos, em vez de abençoar a sua casa, trazem maldição para ela? E quantas mulheres que não entenderam aquele provérbio, quando diz a mulher sábia, edifica a sua casa. Quantas mulheres, em vez de edificar, têm desconstruído aquilo que o Senhor construiu? Isso tudo, irmãos, é a influência da santidade em nossas vidas. Tudo isso é ser santo individualmente. A santidade, ela te leva a ser um melhor esposo. A santidade, ela te leva a ser uma melhor esposa.
A santidade te leva a ser um melhor filho, uma melhor filha, um melhor empregado, um melhor cidadão, um melhor ser humano. Porque a santidade, ela influencia em nossas vidas. Irmãos, nessa noite eu quero te dizer que Deus, Ele te ama muito. Deus, Ele te ama muito. Ele não quer que você seja meia boca. Ele não quer que você seja de qualquer jeito. Que você seja morno ou conformado com o estado que você está. Você não nasceu para viver desse jeito. Você não nasceu para viver dessa maneira. Deus, Ele não te criou para isso. Deus, Ele colocou em você a responsabilidade de transformar as nações e de pregar o Evangelho. Mas primeiramente, antes disso, as pessoas precisam ver em você que você decidiu viver uma vida de santidade. Que você decidiu viver o que a Bíblia ela diz para nós vivermos. Que você decidiu viver uma vida de oração. Entenda, irmãos, que ser cristão não é tempo de igreja, não é ir à igreja, não é ir ao culto, não é batismo, não é fazer crisma ou ter um crucifixo pendurado em seu pescoço. Ser cristão não é colocar a sua Bíblia na sua casa, ou colocar um versículo no seu status, colocar um versículo na sua rede social, pregado no seu carro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu pastor, coisa nenhuma. Se você não obedece, a ovelha, né, obedece ao seu pastor. Se você não obedece, não se submete a esse pastor, ele não é o seu pastor. Esse versículo, ele não é uma realidade em sua vida. Precisa mudar, precisa se posicionar diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, ouvir essa mensagem e perceber Deus falando conosco. E perceber Deus falando para cada um de nós. Amém, irmãos? Irmãos, eu creio que Deus, Ele tem planos em sua vida. Deus, Ele tem planos, e são planos de prosperidade, são planos de bem e não de mal. Igreja, os planos do Senhor para a sua vida são planos de bem. Mas este pecado em sua vida, ele está trazendo ruína para você. Ele está empacando aquilo que o Senhor Ele planejou para a sua vida. Entenda que Deus, Ele deseja grandes coisas para a sua vida, mas primeiramente você precisa decidir abandonar o pecado. Decidir viver uma vida de santidade. Irmãos, quantos de nós queremos viver os planos de Deus em nossa vida? Levanta sua mão. Quantos de nós queremos experimentar das bênçãos de Deus em nossas vidas? Quantos querem bênçãos no seu casamento? Bênção na sua casa? Bênção com seus filhos? Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, você precisa decidir. Você precisa se posicionar e decidir uma vida de santidade com o Senhor. Viver em santidade, irmãos, é uma decisão que eu e você devemos tomar diante do Senhor. Mas primeiro, para isso, entenda que Hebreus, ele diz: livremo-nos daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então tudo que aponta para o pecado em sua vida, se livre disso. Se livre de amizades que vão te levar a caminhos tortuosos. Se livre de influências que estão em sua vida, que não pregam a palavra e não edificam a sua vida, só trazem ruína. Se livre de pecados que estão instalados em sua vida, em sua casa. Confesse ao Senhor, arrependa. Nós precisamos, irmãos, ter coragem para nos livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha. Muitos cristãos têm se conformado com a pornografia. Muitos cristãos têm se conformado com o adultério.
Muitos cristãos têm se conformado com a homossexualidade. Muitos cristãos têm se conformado com o pecado. Não é você se livrar da pessoa e você falar: não, eu não quero contato com você, você é um pecador, você é um sujo. Não, mas não se conforme com o pecado. Não se conforme com o pecado. Não se conforme com a atitude que te distancia do Senhor. Irmãos, nós vivemos em um tempo de decisão. Qual que é a decisão que você vai tomar diante do Senhor? Se coloque de pé. E a santidade, ela nada mais é para glorificar o nome do Senhor. Porque somente a Ele é a glória, somente a Ele é a honra, somente a Ele nós devemos viver uma vida de santidade. Amém, irmãos? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Novamente a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Senhor meu Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, ó Pai. Eu quero entregar, ó Pai, em Tuas mãos todas essas vidas, ó Deus, que firmaram um compromisso com o Senhor, ó Pai. Eu quero entregar, ó Pai, toda essa igreja, ó Pai, que seja despertada a viver uma vida de santidade, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor retire de nós, ó Deus, o pecado que está instalado em nosso coração, ó Pai. Retire de nós, ó Deus, aquilo que te desagrada, ó Pai. Retire, ó Deus, aquilo que afasta uma comunhão contigo, ó Pai. E que possamos viver uma vida de santidade, ó Deus. Que o Senhor esteja nos mostrando, ó Pai, um caminho santo, ó Pai. Um caminho ao qual nós devemos trilhar, ó Pai. E que possamos endireitar os nossos passos diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ministra no coração da Tua igreja, ó Pai, que possamos retornar à santidade, ó Pai, e sermos santos, santo, porque o Senhor é santo, ó Pai. O Senhor é santo, santo, santo. E os anjos declaram: santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Amém, ó Pai, em nome de Jesus que eu te peço e eu te oro. Amém, ó Deus. Quão profundas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos.
Deus, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, nos leve de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo, e a Tua graça e o poder do Teu Espírito Santo sejam com cada um de nós nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, ó Deus. Amém, ó Pai. Amém, irmãos.